Fala pessoal, aqui é Ricardo Malaquias mais uma vez, compartilhando com vocês dois dos meus esportes preferidos. O primeiro deles é falar sobre livros, o segundo é falar mal do socialismo. E vou continuar o meu estudo aqui de Hayek e os livros que eu li sobre ele, tá? Eu vou comentar desse livro aqui que é A Desestatização do Dinheiro. Ao contrário dos dois primeiros, que foram O Caminho da Servidão, o mais famoso, o segundo, que é Os Erros Fatais do Socialismo, que para mim é o melhor. Esse aqui já não é um livro tão bom. O que eu quero dizer com isso? E que é um livro com uma linguagem mais difícil e acho que as ideias não são tratadas com tanta profundidade. Porém, a ideia do livro é muito boa. Então, assim, você falar que o livro não é bom, mas a ideia é boa, para mim é totalmente consistente e é por isso que eu decidi comentar esse livro com vocês, tá? Basicamente, o que ele vai falar? A gente já viu nos outros vídeos de que essa ideia de um controle central da economia não é a melhor forma para gerar mais liberdade, gerar mais riqueza para um povo. Então, essa ideia de ter o Estado como monopólio de alguma coisa não parece ser uma boa ideia. Então, acho que ele investigou a partir daqui quais são os monopólios que a gente considera do Estado e sequer se questiona. Um deles é o monopólio de impressão do dinheiro. Então ele questiona esse monopólio de impressão do dinheiro aqui neste livro. Ele estava muito à frente do seu tempo. Ele escreveu aqui, se não me engano, em 1970. Enfim, depois eu confirmo aqui para vocês. Mas agora a gente tem uma tecnologia para ter uma moeda descentralizada, que é o que? São as criptomoedas, em particular o Bitcoin, que foi bastante inspirado nesse livro aqui, tá? Então essa é a beleza desse livro. A ideia é muito boa. De novo, o livro talvez não seja tão bom, mas uma ideia é muito boa, tá? Eu vou ler um trecho aqui que eu acho que resume um pouco do pensamento de Hayek sobre o monopólio do Estado. Não desejo, no que diz respeito à moeda, proibir o governo de fazer qualquer coisa que seja. Só me oponho a que ele impeça que outros fazem o que sabem fazer melhor que ele. E eu estenderia isso para tudo. Eu não me incomodo do governo fazer várias coisas, desde que ele não fique na frente de outras pessoas fazerem o que elas sabem fazer. E moeda poderia ser um deles. As criptomoedas estão aí, que talvez para revolucionar esse ponto. Tá? Por que o Estado, eu separei uma pergunta aqui, né? Por que o Estado gosta tanto de imprimir dinheiro? Porque ele pode gastar mais do que ele ganha. No final é essa a jogada, ele consegue imprimir primeiro e nessa primeira onda o dinheiro ainda está valendo um pouco mais, mas logo em seguida isso é repassado para o restante da população por meio da inflação. E a inflação é uma espécie de imposto escondido, não sei se vocês já ouviram falar, que tira exatamente dos mais pobres, né? Então você vê o gráfico de pobreza no Brasil, antes e depois do Plano Real, é uma escada assim, 20% das pessoas do Brasil saíram da pobreza extrema, se não me engano é esse valor, né? Essa ordem de grandeza, de uma hora para outra, porque o dinheiro passou a ter algum valor, né? E o governo gosta de fazer isso de novo, porque ele gosta de gastar, gosta de ter esse controle. E isso vem desde lá de trás, desde os tempos romanos. Tem até um livro que eu vou indicar aqui, que é esse livro, não é de Hayek, mas é esse livro Crash, uma história da economia, que também fala um pouco da história e tem alguns exemplos, não só do Bitcoin no final do livro, mas também a inflação nos períodos romano e mostra o porquê os governantes querem esse monopólio da moeda, tá? E o dinheiro, ele pode ser descentralizado? Sem dúvida. Acho que o Bitcoin já mostra isso. Quem disse que tem uma razão, uma lei da natureza que é imutável e que só os governos podem emitir moeda, né? Não existe nada disso. Tem algumas razões legais de ter que pagar a dívida com uma certa moeda, mas fora isso, vejo pouca coisa e nada que não se pudesse pagar, por exemplo, com o Bitcoin. Né? E interessante um dos superpoderes dos Estados Unidos não é a sua tecnologia ou talvez não a sua liberdade, o ambiente de negócios. Um dos superpoderes é justamente o dólar. Né? Eles conseguiram construir ao longo de mais de 2 séculos, né, essa ideia do dólar ser uma moeda estável. Então a gente sabe que os governantes, eles sempre vão ter a tendência de aumentar a inflação, muito mais agora, a gente vê a inflação ali nos picos, mas que ao longo dos anos eles vão ser razoavelmente responsáveis e que não desvalorizarão o dólar muito mais do que eles gostariam. Então esse é o superpoder, porque eles têm a moeda que é utilizada no mundo para fazer transações. Tá?
quem sabe algum dia pode ser substituído, não vai ser de uma hora para outra. Porque hoje, qual que é a opção? Você vai ir para a moeda chinesa? Também lá, pior ainda, né? Qual que é a confiança que você tem no governo que eles não vão desvalorizar a moeda, né? Talvez a Suíça, poxa, é um país que é pequeno, né? Então eles são muito bons, né, em manter a estabilidade da moeda, mas é pequeno. Será que a gente pode ter a confiança de usar a moeda suíça como uma referência? Será que a gente deveria usar uma criptomoeda? Enfim, aqui é um papo, uma especulação, mas é importante perceber de que o dólar é um grande superpoder dos Estados Unidos, que eles conseguem gastar mais relativamente do que outros governos, porque quem gera inflação são eles, né? Então, à medida que eles fazem isso, eles imprimem um pouco mais de dólar, conseguem gastar um pouco mais que todo mundo, e esse parece ser uma grande vantagem para os Estados Unidos da América. Então é isso sobre a desestatização do dinheiro, muito mais curto. O interessante é mostrar que ele estava muito à frente do seu tempo, ele conseguiu inspirar pessoas que construíssem o Bitcoin no futuro. Eu acho que ele estaria muito feliz hoje de perceber que esse direito de impressão, ele não precisa ser um monopólio do governo, mas pode ser sim algo na mão das pessoas e descentralizado. E pode ter várias moedas, porque não só uma, né? Pode ser o Bitcoin, a gente tem milhares aí de criptomoedas, e como tudo na vida, algumas são super erradas, e tá tudo bem. É exatamente esse conflito de ideias, essa liberdade entre as pessoas que permite a competição entre as ideias, e a competição vai emergir um ou mais vencedores disso tudo. Essa é a própria construção da ordem espontânea, tá bom? Fico aqui, caso tenham gostado, deixe um like, compartilhe, um grande abraço e até mais.